Pode abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque. Abacuque no capítulo 3. Abacuque é lá no finalzinho do Antigo Testamento. Você pode pegar lá em Mateus e voltando um pouquinho, você já acha Abacuque. Abacuque no capítulo 3. Vamos ler do versículo 17 e 19. Acho que o pessoal consegue projetar aqui também, né? Abacuque 3, versículo 17 ao 19. Ele diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém. Abra comigo também lá em Colossenses, lá no Novo Testamento. Colossenses no capítulo 1. Vamos ler do versículo 15 ao 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi dado agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, portanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Vamos orar pela palavra agora. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Deus, porque a Tua presença, Deus, está aqui conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que louvássemos ao Teu nome. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor já, através do louvor, já falou com pessoas aqui. Nós pedimos a Ti, Pai, que a Tua palavra se manifeste aqui hoje, Pai. Que o Senhor Jesus tenha plena liberdade de agir em nossas vidas, de tocar os nossos corações e a nossa mente, Pai. Que possamos estar atentos à Tua palavra. Toda distração venha cair por terra agora em nome de Jesus. Todo levante do inimigo venha cair por terra agora em nome de Jesus. Que possamos, Pai amado, render a Ti, Pai amado, um coração derramado, uma terra fértil para receber a boa semente, e que ela venha frutificar a 30, a 60, a 100 por um nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema da palavra de hoje é Cristo, o centro de tudo. Deus exaltou Jesus de tal forma e fez dele o centro de tudo, o centro do universo, o centro das nossas vidas. E é isso que nós acabamos de ler aqui em Colossenses. Deus, Ele levantou a mim e a você para sermos uma resposta na nossa geração. Você crê nisso? Que você é a resposta de Deus nessa geração? Que Deus levantou você? Por incrível que pareça, Deus levantou a mim e a você. Deus nos escolheu para sermos resposta dele para essa geração. Mas nós vemos que o mundo, muitas vezes, ele não quer que isso aconteça, e ele deturpa as coisas de Deus. Você vê agora, hoje dia 31, é comemorado o dia da Reforma Protestante. Mas o que nós vemos em tantos lugares? O que está sendo comemorado? Halloween, né? É uma forma de você
deixar de lado o que é importante, apagar a história, para que você não fixe o seu coração e a sua mente naquilo que realmente é importante, naquilo que mudou a história. O que o dia da Reforma Protestante nos lembra? Foi um dia de reposicionamento, foi um dia de mudanças, foi uma época de mudanças. Você crê que você está vivendo uma época de mudanças hoje também? Uma época de reposicionamento na sua vida? Dia 31/10/1517, Deus levantou um cara chamado Lutero. E esse cara, o que ele fez, mudou a Europa, e de lá mudou a maior parte do mundo. Por quê? Porque Deus levantou alguém fraco, frágil, mas que decidiu fazer aquilo que Deus estava falando para ele fazer, resgatar a essência da palavra de Deus. Porque Lutero, na verdade, não mudou nada, ele só resgatou o que já estava escrito na palavra. Quais foram as bases da Reforma Protestante? Os 5 solas: somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus a glória. Ele resumiu a palavra de Deus, porque naquele tempo nós estávamos vivendo tempos bem difíceis. Era conhecido pela história como a Idade das Trevas. Por quê? Lutero se revoltou contra um fato. Isso que eu estou dizendo aqui é história, não não estou nem partindo para a Bíblia. Isso daqui qualquer professor de história vai te afirmar isso. Naquele tempo existiam as indulgências. O que eram as indulgências? Era um pagamento que você fazia para a igreja para você ter a sua salvação. E Lutero disse que você não pode pagar nada para ser salvo, porque nosso Deus não negocia nada. Mas naquele tempo eles estavam tendo uma construção de uma capela muito bonita, e precisava-se de um valor muito alto. Então a autoridade da igreja na época, ela emitia um certificado dizendo que você estava salvo se você doasse tanto de terras. E aquilo revolta Lutero. Ele é um monge, e ele chega na igreja de Wittenberg e fixa as 95 teses dele, e muitas das teses que ele extrai da Bíblia contraria totalmente aquilo que era pregado na época. Então a autoridade máxima da igreja manda intimar Lutero e fala: ou você volta atrás, ou você vai ser julgado e penalizado. E ele diz assim: eu aceito voltar atrás se você me provar onde eu estou errado perante a palavra de Deus. E acontecem várias coisas. E sabe o que é interessante? É que 100 anos antes, Deus já tinha levantado um cara. Ele chamava John Knox. E esse cara, ele já tinha pregado isso também. Só que por pregar a salvação pela graça, por pregar que só a Deus a glória, que pastor não tem que ser exaltado, ninguém tem que ser exaltado, só Jesus Cristo pode ser exaltado, porque só Ele morreu na cruz em nosso favor, só o sangue dele foi derramado, não há mais mediador entre nós e entre os homens e Deus. Jesus, Ele é o novo e vivo caminho. John Knox, por pregar isso, foi condenado à fogueira. E quando estavam levando ele para a fogueira, ele teve a chance de voltar atrás. Fala: você volta atrás que você não vai ser morto. O que ele diz? Não volta atrás, porque essa é a verdade do Evangelho. E ele disse uma frase que entrou para a história. Ele falou: vocês estão matando um ganso aqui hoje, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne, e esse cisne vocês não vão conseguir matá-lo. E 100 anos depois, Lutero prega as 95 teses naquela capela de Wittenberg.
Você entende que nada pode segurar a palavra de Deus? Quando o nome de Jesus é centralizado, glorificado, a história muda, a história da nossa vida muda, tudo muda quando Jesus é exaltado. E é isso que Deus nos chamou para vivermos. Deus quer causar uma mudança na sua vida, na sua família, mas não só em você e através de você. Toda a sua casa, seus amigos, pessoas que você nem conhece, vão ser transformados através da palavra de Deus, através da sua vida, porque Deus levantou você para mudar essa geração. Muitas vezes nós pensamos assim: mas eu, Juliano, você não tem ideia da minha vida, não tem ideia do quanto eu já errei, não tem ideia das coisas que eu já fiz. Deus chama as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e é exatamente por isso que eu estou aqui, porque eu jamais teria me escolhido, só Deus para fazer um negócio desse. Mas Deus, Ele gosta, sabe por quê que Ele faz isso? Para que você tenha certeza que foi só Ele. Porque quando nós nos achamos bons, nós tendemos a trazer a glória para nós, e falar: não fui eu que consegui, né? Foi com a minha inteligência, foi do meu jeito. Mas quando a gente sabe que a gente não tem capacidade nenhuma, você sabe que foi só Deus na sua vida, e é por isso que Ele faz isso, para que todos saibam que foi Deus que transformou a sua vida. E Deus, Ele quer trazer para nós esse tempo de mudança, esse tempo de reposicionamento. Repita comigo: reposicionamento. Nós temos que reposicionar algumas coisas em nós, no nosso coração. Hoje é o dia de mudar completamente a sua história através de um reposicionamento. Reposicionar Cristo em sua vida, se reposicionar em seu reino. O que é reposicionar? Mudar as coisas de lugar. Jesus, Ele tem que ser centralizado na nossa vida, centralizado no nosso coração, porque no nosso coração habitam tantas coisas, tantas vontades, tem tantos desejos que estão no centro da nossa vida. Às vezes é uma condição financeira, às vezes é uma situação dentro do nosso coração, às vezes é um desejo que nós temos de alcançar algo, e às vezes essas coisas começam a tomar o lugar de Deus, o lugar de Jesus, dentro do nosso coração. Mas centralizar Ele é colocar as coisas no lugar certo. Mais perigoso do que ser alguém superficial é o risco de me tornar profundo em coisas irrelevantes. Tem muita gente, meu irmão, buscando ser profundo em tantas coisas, mas que lá no final das contas não vai valer muita coisa, quando a gente for encontrar com Jesus, porque todos nós vamos morrer um dia. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, 17, 18 anos, eu li um livro que contava a história de Martin Luther King, e era uma biografia dele, e aquele cara mudou a história dos Estados Unidos, aquele cara mudou a história do combate ao racismo. Quando ele era um pastor batista, e quando ele foi levantado lá nos Estados Unidos, era assim: você tinha lanchonete de branco e lanchonete de negro, você tinha faculdade de branco e faculdade de negro. Se um negro entrasse numa faculdade de branco, ele era expulso. Se ele entrasse numa lanchonete de branco, ele era expulso. Nos colégios existia o bebedouro de branco e o bebedouro de negro. Isso em 1950, não faz muito tempo. Não faz muito tempo.
eles não tinham direito a voto, não tinham direito a frequentar muitos lugares, e Deus levanta um cara para dizer o seguinte: olha, Deus ama todo mundo igualmente, e todo mundo é igual perante Deus. Se Deus ama todos igualmente, todo mundo é igual perante Deus, é o que Paulo fala. Diante de Deus não há gregos, não há judeus, não há homem, não há mulher, todos são objetos do amor e da graça de Deus, todos são iguais perante o Senhor. E Deus levantou um cara para dizer uma mensagem que já estava há 2000 anos na Bíblia, mas que os homens continuavam não cumprindo e achando 1 milhão de desculpas para isso. Esse cara foi preso várias vezes por pregar isso, foi perseguido, torturado, perdeu muitos amigos assassinados. Foi uma luta tremenda, tremenda. Uma vez ele ia pregar numa igreja, e naquele dia ele não conseguiu ir pregar naquela igreja, mas o pessoal que era contra ele achou que ele ia conseguir, ele ia pregar lá, e eles soltaram uma bomba na porta da igreja e matou 4 meninas por causa da bomba que foi solta dentro daquela igreja. Quando eu li aquele livro, eu não sabia muito da história, e quando eu comecei a entender, eu sabia que ele tinha sido assassinado. E quando eu cheguei no final do livro, eu comecei a chorar, chorava. Eu falei: meu Deus, esse cara deu a vida. Não tem uma cidade nos Estados Unidos que não tenha pelo menos uma rua com o nome dele. Esse cara mudou a história da nação. Um pastor mudou a história da nação. Só existe um feriado lá nos Estados Unidos, além do 24 de julho, que é o dia da consciência negra, por causa dele. E quando eu li aquele livro, eu chorava, eu falei: Deus, eu quero fazer minha vida valer a pena também, porque esse cara fez a vida dele valer a pena. Ele não passou a vida só buscando bênção financeira, ele não passou a vida buscando se dar bem, sabe? Não, ele teve uma vida de sacrifício, mas em prol de algo maior. Ele posicionou Jesus como um centro da vida dele. Ele não era perfeito, ele tinha erros, como eu e você também não somos perfeitos, como nós temos erros nas nossas vidas, mas ele resolveu posicionar Jesus no centro da vida dele. Meus irmãos, quando isso acontece, a nossa vida ela é realmente transformada. Nós paramos de ter uma existência fútil, uma existência sem propósito. Saímos daquela corrida do rato que fica sempre na mesma rodinha. Não, começamos a ter propósito na nossa vida, um propósito que vale a pena ser vivido. Há mais riscos em descentralizar Cristo da sua vida do que em abandoná-lo. Você sabe que o inimigo, o diabo, ele nunca vai aparecer para você do jeito que ele é, e não vai falar: se ajoelha perante mim, porque ninguém é louco, ninguém vai se ajoelhar para o diabo, ainda mais se ele aparecer como ele é. Mas sabe o que ele faz? Para ele basta tirar Jesus do centro da nossa vida, porque se ele tirar Jesus do centro, quem que fica no centro? Nós começamos a viver para nós mesmos, para o meu tempo, para o meu lazer, para minhas coisas darem certo, e para o inimigo isso basta. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque o desafio do cristão é amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento e o mais importante, é centralizar Jesus no nosso coração, na nossa vida. Nós estamos vivendo uma geração que nunca foi clamado tanto por todo tipo de liberdade. É uma ausência de limites assim, fora do comum. Hoje, você abre a página do UOL, você vê notícias
defendendo o poliamor. Já imaginou você ter 3 sogras? Meu Deus do céu, cara. Uma já é difícil, né? Você imagina você ter 3, né, Leandro? Meu irmão, nunca vai dar certo. Mas o mundo gosta de dar aquela maquiada. Não, olha, não tem nada a ver. Não, na verdade isso não é pecado. É a Bíblia que é antiga. Isso não tem problema. É só uma nova forma de amor. A palavra de Deus, ela é eterna. E não é porque eu estou errado que eu vou tornar ela mentirosa. Não, é eu que estou errado. Mas hoje está num tempo em que as pessoas, por causa dos seus desejos, eles colocam acima da verdade. Nós devemos amar a todos, respeitar a todos, mas nunca negar a palavra. Meus irmãos, hoje nós vivemos a época do vale tudo, do hedonismo. O prazer supremo é o objetivo da vida. Você vê tantas pessoas fazendo sucesso na internet, vendendo curso de como ficar milionário. A pessoa aluga uma Ferrari, ela faz um vídeo e fala assim: ó, conquistei com 30 dias essa aqui. Você quer saber como? Arrasta para cima que eu conto para você. Aí você vai comprar um curso de não sei quanto, aí 1 milhão de pessoas compram o curso. É lógico, né? O cara vai ficar rico daí, porque ele vendeu o curso dele. Claro que tem cursos muito bons na internet, não estou falando de todos, não, tem cursos que são excelentes para muitas coisas, e é um meio que é muito fácil de você ter acesso a informações importantes, mas o problema é que ela também é usada para outras coisas. E por quê? A questão é por que tem tanta visualização? Por que tem tanta busca? Porque essa geração não quer pagar preço nenhum, ela quer chegar lá sem ter feito nada, ela quer alcançar. Não, eu também quero a minha Ferrari, eu também quero isso, eu também quero viver desse jeito, sem fazer nada, só na praia passeando, eu também quero, como se fosse verdade aquilo lá, né? Por quê? Porque a busca pelo prazer, isso chama hedonismo, é o prazer acima de tudo. E por causa dessa geração ser assim, o que nós estamos vendo? Ser uma geração humanista, que coloca o ser humano no centro. Você nunca viu um número tão grande de divórcios, de homicídios, de suicídios, pessoas deprimidas, transtornos de ansiedade. Quanto mais você se desapega de Deus, mais sai dos fundamentos da palavra, mais você se afunda. E pode estar na igreja, porque você pode estar na igreja e não estar em Jesus. Você pode estar na igreja e não centralizar Jesus na sua vida. É muito importante participar, é muito importante ter comunhão, mas em primeiro lugar é a nossa comunhão com Deus e com a palavra dele. É isso que diz que nós centralizamos Jesus na nossa vida. Você vê na história de Jesus, quando ele foi crucificado, logo depois, no caminho de Emaús, tinham os discípulos lá andando entristecidos, fora de propósito. Por quê? Tiraram Jesus do centro, não estavam acreditando mais na ressurreição de Cristo. Jesus teve que ir lá caminhar com eles, para que eles entendessem que Ele vive. O que aconteceu com Salomão? Um cara abençoado, cheio de sabedoria e tal. O que aconteceu com ele? Tirou Deus do centro da vida dele, tirou Deus do centro do coração dele. A palavra de Deus diz que Salomão chegou a adorar outros deuses, chegou a se ajoelhar para deuses de nações pagãs. Filho de Davi fez isso. E ele chega no final da vida e ele diz o quê?
tudo é correr atrás do vento. Sabe por quê? Porque Deus tinha parado de ser o centro da vida dele. E muitas vezes nós também somos seduzidos por tantas coisas e vamos deixando Deus de lado, e Ele para de ser o centro das nossas vidas. E a pessoa fala: não, Juliano, eu tenho minha fé, não, eu creio desse jeito. Eu lembro um dia que eu estava com um amigo meu, faz muito tempo isso, nós conversando assim, ele falou para mim: Juliano, é o seguinte, cara, eu creio que Deus ele é assim, ele é assado, que Deus é de tal jeito. Eu falei: cara, que legal, você acabou de criar uma religião própria para você, assim, porque esse Deus que você está falando não tem nada a ver com esse daqui, mas na sua ideia é legal, você criou uma religião para você mesmo, um Deus próprio para você, só não é o Deus que se revelou na Bíblia, porque o Deus Criador do céu e da terra, Ele se revelou a nós, e Ele deixou isso aqui para mostrar como Ele é, e Ele se revelou em Cristo Jesus. Mas esse, meus irmãos, é o tempo de conhecer mais a Cristo. Esse é o tempo de centralizar Cristo nas nossas vidas. Não é sobre uma religião, não é sobre um evento, é sobre Jesus centralizado em nós. Olha o que Paul Washer diz. Esse pregador aqui é fera, quem não conhece procura na internet, é só pancada que ele manda. Ele disse: você foi criado em um mundo onde tudo parece ser sobre você, mas não é, é tudo sobre Cristo. Quando nós passamos a entender que a nossa vida só tem sentido se ela estiver vivendo, se ela for vivida no propósito de Cristo, existe um propósito maior, e o propósito maior é Jesus, e a nossa vida só tem sentido quando ela é acoplada no propósito maior. Mas nós vivemos achando os pequenos propósitos e deixamos o principal de lado, e por isso vivemos tantas frustrações, tantas decepções, a falta de alegria constante, a insatisfação constante. Nunca vai estar bom enquanto a sua vida não for plenamente vivida de acordo com o propósito de Deus. Eu sei disso, porque eu vivi isso a maior parte da minha vida. Uma alegria aqui, uma alegria ali, de repente de novo, decepção. Uma alegria aqui, uma alegria ali, de repente de novo, 3 passos para trás. Até chegar uma hora, não tem nada, tem sentido. Deus fala: não tem mesmo, Juliano. Fora da minha presença, nada tem sentido. Nós só encontramos satisfação verdadeira na presença de Deus, vivendo o propósito que Deus tem para nós. Davi foi um cara que reposicionou Deus na vida dele. Se você ler lá em 2 Samuel 5, você vai ver que a primeira coisa que Davi fez quando se tornou rei foi reconquistar Jerusalém. Ele falou: não, vamos tomar dos jebuseus, porque essa terra é de Deus, essa terra é do Senhor. E tem coisa na nossa vida que nós temos que entrar em guerra mesmo. Tem coisa que nós cedemos ao inimigo, cedemos espaço, e é hora de voltar e falar: não, isso daqui é de Deus. Esse meu tempo, essa minha primeira hora do dia é do Senhor. A hora que eu acordo é a hora que eu vou orar, que eu já começo a minha vida dedicando a Deus, e não mexendo no celular e vendo Instagram. Eu vou reposicionar as coisas no meu coração. Eu já vou começar louvando a Deus. Eu já vou começar dando valor para o que é o correto, centralizando Jesus na minha vida, porque senão eu vou passar uma vida inteira sem propósito e sem sentido. Meus irmãos, é passo a passo. Às vezes vai parecer uma guerra. Davi teve que entrar em guerra com os jebuseus para retomar Jerusalém, e às vezes nós temos que entrar em guerra com nós mesmos. Eu já tive que falar para Deus: Deus, estou cansado de ser eu, estou cansado de ser desse jeito, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de agir, de sentir as coisas. Eu quero ter um coração parecido com o de Jesus.
Nós temos que entrar em guerra às vezes, com o nosso eu, com o nosso ego, com a nossa vontade, porque às vezes não é o inimigo, é nós mesmos que estamos caminhando para a destruição, por causa das nossas atitudes. Às vezes são atitudes autodestrutivas. Às vezes nós mesmos causamos o inferno dentro da nossa casa, por palavras malditas, pela falta de boa vontade. Hoje eu peguei as crianças e a Simone, a gente foi levar eles para brincar ali no campo, ficamos lá passeando, brincando, dando risada. Quando eu estava perdidaço, eu não vi a hora de deixar a Simone e o meu filho pequeno em casa para eu sair para a rua, para eu ir para os bares, para eu ficar jogando. Eu era viciado em jogo de cartas. Eu deixava tudo para fazer aquilo que eu queria, para o meu prazer, e eu renunciava à minha casa. Eu era um traste de homem. Meu irmão, eu brincando hoje com as crianças, correndo. Quando você centraliza Jesus na sua vida, você começa a ter prazer nas coisas corretas, e não só para você, você começa a trazer alegria às outras pessoas, alegria aos seus pais, alegria à sua esposa, alegria aos seus filhos. Porque para mim é importante brincar com os meus filhos, mas para eles vai ser muito mais importante saber que eles tiveram um pai que brincava, que corria junto, que dava risada, e não era só o pai que brigava na hora que tinha que brigar, não. Você entende como Jesus, quando ele começa a reinar, ele conserta as coisas no nosso coração, e as coisas vão para o lugar que elas tinham que estar. O orgulho vai embora, o prazer errado vai embora, aquilo que não pertence a nós, que não é para a nossa vida ser daquele jeito. Quando Jesus é centralizado, as coisas começam a dar certo. O segundo ato de Davi, depois de reconquistar Jerusalém, derrotar os jebuseus, sabe qual que foi? Trazer a arca para Jerusalém, trazer a adoração para a cidade santa. Sabe qual é a cidade santa hoje? É a sua vida. A adoração tem que ser restaurada nas nossas vidas. A nossa vida tem que ser um sacrifício de aroma suave ao Senhor. Deus se alegra não é com o meu canto, é com a minha vida entregue a Ele. O canto tem que ser só a expressão daquilo que já está aqui dentro, da entrega que está aqui dentro. Você entende o reposicionamento de Deus? O trazer a arca para o nosso coração, trazer a presença de verdade. Hoje, infelizmente, em muitos lugares, em muitas casas, em muitas igrejas, em muitos líderes, está faltando esse reposicionamento. E às vezes para o lado de fora até tem canto, por lado de fora até tem um louvor, mas e dentro? Porque aonde habita a presença de Deus, aí há alegria, e alegria não dá, meu irmão. A hora que você está na sua casa, você sabe se você tem ou se não tem, porque é perto dos outros até para disfarçar. Jesus quer ser reposicionado no nosso coração. Nós tenhamos uma vida verdadeira, de adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O texto que nós lemos, lá em Efésios, não, esse daqui nós não lemos ainda, eu vou ler agora. Efésios 1, 3 ao 14 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir, repita comigo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Neles também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O que significa convergir? Dirigir-se, afluir, concorrer ao mesmo ponto, tender para um ponto comum. Todas as coisas têm que convergir em Cristo, tudo, o seu levantar, o seu falar, o seu agir. Quando alguém te ofende, qual é a sua resposta? Quando alguém te ofende, a sua atitude converge em Cristo? Você consegue perdoar? Você consegue amar quem ninguém ama? Será que a nossa vida tem convergido em Cristo? Ou será que eu sou aquele magoadinho, que sempre tem um motivo para não perdoar? Eu sempre tenho um motivo para não cumprimentar, para não falar mais. Ou será que Cristo realmente está convergindo na minha vida? Como será que nós temos sido? Meus irmãos, onde Jesus é centralizado, tudo começa a convergir nele. Esses tempos atrás, foi um rapaz lá em casa, muito alterado, e ele estava falando coisas assim, quase uns palavrões, sabe? E bravo, e gritava e tal. E daí de repente ele me ofendeu. Naquele momento eu fiquei ali olhando para ele, e eu consegui amar, mesmo diante do descontrole dele. Se fosse antes, meu irmão, eu me conheço, eu já tinha embolado no tapa ali mesmo. Mas Deus mudou alguma coisa aqui dentro do meu coração. E mesmo ele alterado, gritando e xingando, não, porque não sei o que lá e tal, o que aconteceu e tal. Falei, calma, você está errado, não é assim as coisas. E ele não acreditava em mim e tal, e queria brigar, ele queria brigar com todo mundo, não é só comigo não, é com todo mundo que ele encontrava, ele queria brigar. Deus muda as coisas, meus irmãos. Quando Cristo converge aqui dentro da nossa vida, nossa atitude começa a mudar, as coisas começam a mudar, no nosso trabalho, no nosso lar, nós nos tornamos uma referência e a causa de mudança na vida dos outros. As pessoas falam assim, mas o que aconteceu com você? Tem vezes que eu encontro uns amigos meus das antigas, sabe?
gente estudou junto. Fala, mas o que aconteceu com você, Juliano? Você era mais louco que nós, cara. Eu falo, eu era mesmo, cara. Jesus. Aconteceu Jesus na minha vida. Mas eu cresci na igreja. Só que tem uma hora que não dá mais pra... Tem hora que Deus pega a gente. Ele fala, não, Juliano, desse jeito não. Tem uma hora que todas as coisas têm que convergir. Porque a gente tem a maneira, sabe do quê? De namorar Jesus. Sabe como é que é casal de namorado no começo, né? A hora que vai se encontrar, passa um perfume e tal, põe aquela roupa bonita. Aí vai se encontrar. Aí só fala palavras bonitas, né? Aí é todo aquele... Você sabe, né, e tal. Até muda a forma de falar, né? Aí pega a moça cheirosa na casa, devolve cheirosa, cabelinho arrumado, tudo certo, né? Depois, quando não está perto, aí você fica mais relaxadão, né? Coisa que você não faz perto dela, você faz fora dela, né? Longe dela, né? Pois a mulher fala assim, você não fazia isso antes quando a gente estava namorando, você não comportava desse jeito. Pá. Mas com Deus, o compromisso não é de se ver de vez em quando, não é só na hora do culto, não, é todo dia, em todo o tempo. Será que nós temos vivido assim, meus irmãos? Será que temos feito convergir isso? Como saber se Cristo é o centro da minha vida? Em primeiro lugar, compromisso com a palavra. Alguém apaixonado por Deus é alguém apaixonado pela palavra. Quem centraliza Jesus na sua vida é apaixonado pela palavra. Porque a gente gosta de se enganar. Não, eu amo Deus. Tudo que você ama, você quer conhecer, sem exceção. Se nós somos apaixonados por algo, queremos conhecer mais. Quando você gosta de fazer um esporte, você vai lá, você quer saber mais sobre aquele esporte. Quando você se apaixona por uma pessoa, você quer conhecer mais aquela pessoa. Quem é apaixonado por Deus é apaixonado pela palavra dele. E se você se andou deixando de lado, hoje é dia de voltar. Hoje é dia de reposicionar as coisas na sua vida, no seu coração. Segunda coisa, compromisso com o testemunho de Cristo. Aquilo que eu faço tem que refletir aquilo que Jesus faria. Semana passada uma professora me chamou para dar uma palestra lá num colégio, para uma turma de alunos da 8ª série. Eles estavam muito desanimados, muitos não queriam saber de estudar, não tinha perspectiva de futuro. E eu entrei naquela sala e tinha 3 alunos lá. 2 que eram os mais bagunceiros, que é da época que eu também já conhecia eles, do outro projeto que a gente dava lá no Centro da Juventude. E eu comecei a falar naquela sala de aula, e eu perguntei assim: qual de vocês acha que vai ter um futuro bom? Qual de vocês pensa que vão crescer, vão fazer uma faculdade, vão estudar mais? Uns 3 levantou a mão. Depois eu perguntei assim: qual de vocês se acha bonito? Para você mesmo, qual de vocês se acha bonito aqui? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Todas as meninas se achavam feias. Todos os meninos não tinham perspectiva de futuro. Sabe por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Então isso traz insegurança com relação ao futuro. Isso traz desamor. Eles não entendem que eles são amados de Deus. Então eles buscam aceitação em outras coisas.
e não encontram. Por isso, você vê cada vez um índice maior de depressão nessa faixa etária. Crianças ainda, mas que não acreditam em si mesmos, que não acreditam que um Deus morreu numa cruz de verdade pela vida delas. A nossa missão, a minha e a sua, é testemunhar Jesus para essas vidas. A nossa missão é viver o nosso chamado, com o fogo de Deus queimando de verdade no nosso coração. Quando eu terminei aquela palestra, eu orei por eles, tantas crianças ali chorando, querendo mais do amor de Deus. O amor de Deus conserta tudo. A presença de Jesus muda tudo. E muitas vezes nós não conseguimos levar, porque nós também não estamos vivendo isso. Mas é o nosso compromisso ser cheios de Deus, ser cheios da presença dEle, para testemunhar Ele às nações. Você entende que é um plano muito maior que Deus tem para nós? Compromisso de relacionamento com Deus, dia em dia, glória em glória, de fé em fé. Compromisso com os perdidos. Se Cristo é o centro da minha vida, as coisas que estão no coração dele também estarão no meu. Sabe o que Jesus quer? Ele quer que você alcance aquele adolescente que está pensando em se matar. Ele quer que você ame aquele que ninguém está amando. Ele quer que você ajude, porque criticar é fácil. Eu, durante um tempo na minha vida, eu só criticava. Eu pegava algumas igrejas aí, alguns pastores, e olha, eu detonava. Eu não era pastor na época, e eu falava tudo errado, é só dinheiro, é isso, é aquilo, e falava uns palavrão também, que não devia falar, eu falava. E um dia Deus me confrontou, falou: Juliano, o que você está fazendo? Porque tudo que você está criticando eu sei, mas o que você faz para mudar? Porque às vezes a gente se coloca como crítico, e é fácil ser crítico, porque o crítico não faz nada, ele só aponta. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, não. Mas a vida de quem que esse cara está transformando? De ninguém, nem a dele. Não traz alegria nem para dentro da casa dele, porque não está vivendo Jesus. Agora, quando você está vivendo Jesus, pega fogo dentro da sua casa. O amor de Deus incendeia em qualquer lugar. Então nós saímos de uma condição passiva e passamos a ter uma condição ativa no reino de Deus. Passamos a encontrar com pessoas na rua, e Deus fala: você vai orar com aquela pessoa lá. Você fala: mas Deus, nem conheço. Não interessa, vai lá e ora, vai lá e fala, vai lá e entrega uma palavra. Aquele que está vivendo um relacionamento íntimo com Deus, é assim que ele faz. Ele para de pensar só nele, no umbigo dele, e ele começa a entender o propósito de Deus para a sua vida. Eu estou caminhando para o final. Alegria completa. Uma das coisas que o Espírito Santo ministra ao nosso coração sobre a descentralização de Cristo é que algumas vezes um dos sinais é a falta de alegria, é a falta de prazer. Sabe o que é interessante? Muitas pessoas têm medo de se render a Deus, porque elas pensam assim: mas se eu me render completamente a Deus, eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, deixar essas alegrias que eu tenho, que eu faço. E elas não entenderam que essas alegrias que elas se apegam são infinitamente inferiores às alegrias que Deus tem prometida para nós. Porque viver uma vida de verdade em Deus, não há nada maior do que isso.
Não há alegria maior do que ser cheio da presença de Deus, nada. E às vezes nós temos que passar a vida buscando tantas alegrias e futilidades, e quebrando a cara, porque é isso que vai acontecer, sempre vai acontecer a mesma coisa, até começar a entender o óbvio, que eu nasci para um propósito, para glorificar o nome de Deus, que você foi escolhido como vaso para estar na presença de Deus, só a Ele a glória, exclusivo dEle. Uma vez eu ouvi um pastor contar uma história, e ele ilustrou da seguinte forma: o casal tinha acabado de se casar, e foram para a lua de mel, e ficaram lá 10 dias na lua de mel. De repente o cara foi para trabalhar, e quando voltou a mulher não estava em casa. Depois a esposa chegou: onde você estava? Ela: eu fui, dei uma volta com o meu ex-namorado, mas já voltei. O cara falou: você está louca? Como assim você foi dar uma volta com o teu ex-namorado? Não, que isso, amor? Eu amo você, você sabe disso, mas eu também gosto dele, eu só fui dar uma volta com ele. O cara: não, você está doida, né? Que negócio que é esse? A gente casou. Você foi? Não, mas eu gosto dele também, só saí um pouco e tal. De vez em quando eu saio com um ex-namorado assim e tal, não tem problema. Como não tem problema? É claro que tem problema, você é minha esposa agora, nós temos uma aliança de fidelidade entre eu e você. E o pastor ilustrou assim, para falar que às vezes o nosso relacionamento com Deus é dessa forma. A gente fala que serve a Deus, a gente fala que quer ser fiel a Deus, e de repente a gente fala: Deus, hoje não dá não, hoje eu tenho um compromisso com os amigos aí, e eu vou deixar um pouco essa parte aqui do meu coração para os meus para minhas ex-namoradas, para os meus amores aqui também. Meu irmão, uma aliança com Deus é uma aliança de exclusividade com o Senhor. Mas quem tem um casamento feliz, quem tem um casamento firme e alicerçado, sabe o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso traz segurança para os filhos, o quanto isso é bom. Imagina um relacionamento firme, de aliançado com o Senhor. Deus nos chamou para isso. Quais passos eu tenho que tomar então para não perder essa centralidade de Cristo na minha vida? Em primeiro lugar, lembre-se da graça de Deus, lembre-se de tudo que Ele já fez na sua vida. Tem hora que a gente fica meio confuso, né? Vem os problemas, vem a tempestade, aí tem hora que você tem que fechar e falar: Senhor, começa a lembrar as coisas que Deus já fez, as vitórias que Ele já te deu, os livramentos que Ele já fez na sua vida. Aí a tua fé dá uma reafirmada. Você fala: nossa, aquele dia era para eu ter morrido, né? Deus me guardou. Nossa, Deus me fez eu vencer aquele obstáculo. Deus me deu aquela faculdade. Deus me deu aquele trabalho. Deus consertou aquilo na minha família. Começa a lembrar o que Deus já fez, para realinhar a fé e centralizar Deus no seu coração. Em segundo, lembre-se do Espírito Santo, Ele já habita em você. Lembre-se que você tem uma marca na sua vida, e é o Espírito Santo dentro de você. Em terceiro, lembre-se da vida eterna. Essa vida é passageira. Essa vida é passageira. Essa foi a frase que eu ouvi do Senhor quando eu estava no leito de morte do meu pai. Quando eu vi ele indo embora, Deus falou para mim: Juliano, a vida vai passar rápido. Escolha agora fazer a tua vontade ou a minha vontade. E eu saí dali decidido,
que eu obedeceria ao meu chamado. Deus sempre vai dizer para você: escolha o que você quer fazer, a sua vontade ou a minha vontade. Deus respeita as nossas decisões, mas cada uma delas vai trazer consequências diferentes. E eu louvo a Deus porque eu escolhi. Eu fiz a decisão certa. E por isso sou tão feliz e realizado. Eu não queria ser pastor, quem me conhece sabe disso. Mas obedecer a Deus foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Fique de pé. Quero orar por você.